Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Considerações sobre a Filogenia Jurídica. E as contribuições do texto hoje são do professor Adalberto Narciso Homing, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Um dos autores clássicos mais importantes da história do direito, em especial a do direito brasileiro, é José Isidoro Martins Júnior. Sua contribuição, porém, vai mais longe, não só porque, além de conhecer a história do direito brasileiro, conhece e muito bem a do direito ocidental. Mais que isso, porque muito antes de se falar em teoria sistêmica, por exemplo, em autopoiesis, no ou do direito, Martins Júnior trabalhava a ideia de direito como um organismo social, a semelhança de um organismo biológico natural. Para Martins Júnior, orientado basicamente pelo positivismo francês, pelo evolucionismo de Herbert Spencer e pela teoria evolucionista de Charles Darwin, o direito onde aqui se faz presente também a influencia e a pena de Rudolf von Lenin, complementadas por Tobias Barreto. Assim, pode ser considerado como o conjunto de condições existenciais e evolutivas da sociedade, coativamente pelo poder público. Aqui nós temos, efetivamente, o primeiro processo que vai se analisar pelo nosso teórico, José Isidoro Martins Júnior, que vai, em outras palavras, considerar esse processo metodológico trazido pela grande influência do positivismo francês e do evolucionismo trazido por Darwin. Nós estamos falando de um processo metodológico. Em outras palavras, trazendo essa característica para então entender como o processo do direito vai se constituir perante as mudanças, as inovações e as alterações presentes na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Pietro Cogliolo, citado por Martins Júnior, procurando estabelecer as leis gerais da evolução jurídica, destaca que os códigos de um povo surgem naqueles períodos em que os costumes e as regras são numerosos e estão a se corromper. O direito, assim, é primeiramente formado na gens e na família. A pouco é transferido ao Estado. A execução das sentenças é primeiro pessoal e depois real. As relações jurídicas antigas encarnam-se nas formas processuais. Todas as formas modificam-se e se simplificam. Para Martins Júnior, o contributo de Cogliolo é importantíssimo, restando, porém, a pergunta se é possível formular com certa precisão as principais leis superiores da referida evolução a partir de um ponto de vista novo. Isidoro Martins Júnior então parte da ideia de que todo organismo natural pode ser estudado sobre os aspectos anatômico ou estrutural, funcional ou fisiológico e morfológico ou plástico. Aqui nós temos então essa característica que começa a ser apresentada pelo autor, todo o processo analógico que você tem em uma analogia com a metodologia trazida principalmente pelo positivismo, bem como também o processo do darwinismo. Essas características vão dar a possibilidade ao autor então analisar como efetivamente se constrói a perspectiva do direito na sociedade, qual é o foco principal, da onde vem essa estrutura, quais os princípios que são discutidos e são aplicados em uma sociedade. Assim, basicamente, compor a visão da origem, então,
que vai se trazer essa perspectiva da prática do direito no cotidiano destas diversas sociedades que nós temos historicamente comprovadas. Vamos então ao nosso próximo slide? A partir do primeiro desses aspectos, então, pergunta Martins Júnior: como terá evoluído o direito? Qual o modo de evolução do direito, encarado como organismo ativo, dotado de energias funcionais? Aqui, para o nosso historiador, a evolução jurídica ter-se-ia dado no sentido da evolução universal defendida por Herbert Spencer. O progresso, sua lei e sua causa, passando assim do homogêneo para o heterogêneo. Nos primórdios das sociedades, explica Spencer, não havia um polimorfismo como se pode verificar atualmente. Havia sim uma confusão completa. O sincretismo dominava as instituições sociais e as relações individuais. A religião, moral, ciência, arte e indústria coincidiam, se a sobrepunham uns aos outros. A autoridade que antropomorfiza Deus e os deuses era a mesma que estatuía sobre os costumes privados, que dava a explicação do enigma do mundo, que inspirava as criações artísticas e regulava a atividade prática. Percebam vocês que essa influência do Herbert Spencer vai estar muito presente nas discussões que nós trazemos aqui de Martin Júnior, que vai, em outras palavras, se utilizar dessas discussões, dessa perspectiva, dessa relação teórica trazida por Spencer, que vai também trazer muito das discussões presentes na sociedade a partir desta característica que é o processo da evolução da sociedade, que vai apresentar dentro de uma perspectiva antropológica um processo de mudanças que são naturais em todas as sociedades. Vamos então ao nosso próximo slide? Se, por exemplo, abrirmos a Manava Dharma Sastra, as coleções de leis de Manu, veremos que os seus 12 livros têm por objeto, além da criação, da vocação religiosa, das regras de abstinência, da penitência à expiação e da transgressão das almas, o casamento, os modos de aquisição, os deveres dos juízes, as leis civis e criminais, o direito de sucessão e os deveres dos agricultores, industriais e fâmulos. Semelhante ao quadro ofertado pelos Zend Avesta de Zoroastro, pelos livros de Confúcio, pelos hieróglifos egípcios, pelas legislações de Moisés e pelo livro sagrado da religião maometana, o Alcorão. Em todos esses monumentos do antigo pensar, explica Martin Júnior, há um sinete anagramático da religião, da moral e da arte, entrelaçados ao direito, marcando todas as manifestações da atividade social primitiva. E isso ocorre também na Grécia, em Roma e entre os antigos germanos. Aqui é um ponto importante que ele traz para nós, então, esta discussão relacionada principalmente à questão da religião, que vai trazer entre aspectos morais essa influência de comportamento que vai atribuir também à formação do direito e todas as suas dimensões existentes na sociedade. Assim nós temos, então, um ponto importantíssimo, que é essa relação deste comportamento que vai refletir em toda a essência do direito aplicado na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide? Na Grécia, e aqui o ensinamento é de Henrique Arens, o direito e a lei não se destacaram da ética. Na teoria e na prática, o direito e a política são considerados, em especial por Platão e Aristóteles, como constituindo um ramo das ciências éticas.
As cruéis ordenanças de Drácon e os preceitos de Solon e Licurgo são religiosos, morais e jurídicos ao mesmo tempo. Por sua vez, os primeiros legisladores romanos obedeceram à fatalidade histórica. A primeira época do direito romano tem, antes de tudo, caráter religioso, sem ser teocrático ou sacerdotal, fundado a unidade de toda a existência e de todas as instituições com a ligação delas à religião. Para Arnes, remontando ao mais antigo desenvolvimento do direito, encontraremos, de um lado, uma relação íntima do direito privado com o direito público, e, de outro, dos dois reunidos com a religião e o culto. Aqui a gente pode perceber, então, a influência muito importante historicamente, trazendo principalmente sociedades da antiguidade, onde você vai entender que a religião ela faz parte de um conceito, da forma de agir, do preceito moral existente nessa sociedade, o que se espera de comportamento dessa sociedade, que vai, em outras palavras, estar presente também dentro de todo esse contexto que nós observamos da formação histórica das sociedades na antiguidade. Portanto, eu diria para vocês que ele tem um papel muito importante. A religião ela tem um papel muito importante na formação da consciência, da aplicabilidade dos conceitos e de todo o processo normativo que é constituído nessas sociedades. Consequentemente, essa ligação que vai se direcionar à composição do direito. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouco mais sobre esta temática e nos encontramos no nosso próximo vídeo.